Galerinha, vamos lá, bora começar. Já são 8 horas e 4 minutos, né? Já temos aí 4 minutos de acréscimo para a gente iniciar e dar tempo de fazer o que eu planejei para essa aula de hoje. Nós vamos começar. Galerinha, para quem está com o livro aí, né? Peguem o livro aí lá na página 236. Na aula passada eu comecei a resolver os exercícios da primeira atividade do quarto bimestre, referente à NT1. Essas atividades soma lá os 2 pontos da NT1. E aí eu resolvi da 1 até a 7 na última aula. Não resolvi a 6. A 6 não é para fazer, porque a 6 exige um conhecimento que vamos ver apenas no 9º ano, beleza? E o livro deu essa misturada aí. Nós não vamos realizar a 6. Aí eu fiz a 7 e parei. Ficou faltando a 8 e a 9 para a gente fechar essa lista de exercícios. E, mais uma vez, eu reforço a importância da entrega desses exercícios antes do fechamento das notas, certo? E também, né, vocês fazerem a verificação que o exercício foi entregue, que ele está devolvido, ok? Basta vocês clicar lá, eu acho que entregar, concluir, devolver, né, anexar as fotos que vai aparecer lá para mim. Tranquilo? Então, vamos aí começar. A minha voz está falhando? Está dando para ouvir tranquilo? Vocês podem me dar um feedback aí, escrever um sim ou não? Está dando para me ouvir bem? Sim? Beleza, obrigado. Então, tranquilo. Essa tela aqui, está dando para ver? Ok? Tudo certinho? Sim. Sim, valeu, obrigadão. Então, vamos lá. Ficou faltando a 8 e a 9, né, da aula passada. Na questão 8, ele diz o seguinte, ó. O menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas no arco? Então, o que ele quer saber é o seguinte, que esse garoto, né, digamos assim, que ele vai ter um arco bem aí, deixa eu tentar desenhar aqui, ó, ele vai ter um arco, e esse arco tem 1 metro de diâmetro, né? Então, o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, certo? Obrigatoriamente tem que passar pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro bem aqui, ele vai de um ponto a outro, passando pelo centro da circunferência, certo? E esse arco tem aí 1 metro de diâmetro. Ele diz que tem 1 metro de diâmetro. Aí ele fala que distância ele percorre ao dar 100 voltas no arco, né? Então, ele vai dar 100 voltas no arco. Então, para resolver essa questão, eu preciso calcular o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio, né? Lembrando que ele fala que o diâmetro é de 1 metro, beleza? O diâmetro é de 1 metro. O raio é metade do diâmetro. Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5 metros. Então, basta eu calcular, no caso aqui, ó, 1 volta. Depois que eu calcular essa 1 volta, eu multiplico por 100 e vou saber que distância ele percorreu ao dar essas 100 voltas. Então, vai ficar assim, ó, a circunferência, o comprimento da circunferência, vai ser 2 vezes π. Mas só que ele fala, ó, use π como 3,14. Então, no lugar do π, eu vou colocar 3,14. E vou multiplicar pelo raio, né? O raio é 0,5. Então, vou multiplicar por 0,5. Beleza? Agora eu saio fazendo essa multiplicação aí, ó. 2 vezes 3,14, que dá 6,28, vezes 0,5, que dá 3,14. Então, aqui, ó, dá 3,14 metros. Mas 3,14 metros corresponde a 1 volta. A 1 volta. Eu quero quantas voltas? Eu quero 100 voltas. Então, basta eu pegar 3,14 e multiplicar por 100.
que o resultado vai dar 314 metros. Beleza? Conseguiram compreender essa daí? Posso seguir para a questão número 9, tudo certo? Alguma dúvida? Obrigado, Luiz Henrique. Muito obrigado aí, tamo junto. Certo? E aí, galerinha, posso passar para a próxima questão? Deu para entender perfeitamente? Viu seu projeto lá? Qual projeto? Tem alguns aí, né? Então, viu o seu projeto lá. Beleza? Ah, tá, no YouTube, né? O braço robótico para ajudar nos exercícios aí nos exercícios físicos e para recuperação de pessoas que sofreram lesão por acidente. Gostou? Massa, né? No ano que vem, galerinha, eu estou em mente de começar a ensinar para vocês a parte aí de robótica. Vocês vão para o 9º ano, a gente começar a mexer com robóticas, né? Saber apagar uma luz aí utilizando o celular, fazer um semáforo, fazer um detector de fumaça, né? Dá para a gente fazer vários projetos aí no ano que vem, quando tiver tudo aí normal no presencial e tiver tudo certo, beleza? Então, vamos aí passar para a questão número 9. Questão número 9. Vou pegar minha borracha aqui, minha super, mega, hiper borracha e apagar aqui. Pronto, tá apagado. Agora, vamos resolver a questão 9 de vazamento. Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha T, minutos depois do início do vazamento, é dado em metros pela fórmula, e aí tem a fórmula que é R é igual a raiz quadrada do tempo dividido por 5. Beleza, vamos entender o que é esse exercício, né? Tem um navio, e aí o tanque dele acontece alguma perfuração, e aí começa a vazar essa água aí no mar, certo? E ele pega e fala que o raio dessa mancha, né? Então, imagina que você tem um navio aqui, né? Imagina que aqui é um navio, ele começa a vazar, geralmente a mancha, ela se espalha em um formato circular, mais ou menos assim, essa mancha se espalha. E aí ele pega e diz o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui do meio que eu vou precisar. E aí ele diz o seguinte, ó, imagina que aqui é uma circunferência mesmo. E aí ele pega e fala que o raio dessa circunferência é igual a R. Beleza, o raio é igual a R. Minutos depois do início do vazamento, né? O raio R da mancha. T minutos depois do vazamento é dado em metros pela fórmula. Então, ele diz, né, que o raio, ele tem esse comprimento aqui, ele fala que o raio é R, mas também ele fala que o raio, ele tem uma fórmula que depende do tempo. Vocês concordam comigo que à medida que o tempo passa, essa mancha aqui aumenta? Por exemplo, aqui, ó, 5 minutos, ela vai ter esse raio R, né? Passou meia hora, o raio vai aumentar. Passou 2 horas, cada vez mais essa mancha vai se espalhando em um formato circular. Beleza? E aí ele dá as opções A e B para a gente resolver. Vou apagar aqui essa parte para ter mais espaço para a gente resolver. Certo? Ele diz, ó, qual é, em metros, o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então, basta eu vir aqui, ó, o meu raio, ele vai ser igual a raiz quadrada do tempo. Quanto que vale o tempo que ele falou aqui, ó? 4 minutos. Então, eu coloco 4 minutos e vou dividir por 5. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 dividido para 5. Então, quanto eu faço 2 dividido para 5 aí, dá igual a 0,4 minutos, beleza? 0,4 minutos seria a resposta, ou 0,4 minutos não, 0,4 metros, né? 0,4 metros, nós estamos falando do raio. O raio, então, depois de 4 minutos, né, ele aí se propagou 0,4 metros.
Ok. Questão, então, aqui seria a letra A. Vou resolver aqui agora a letra B. E aí ele pergunta, nesse momento, qual é, em metro quadrado, a área da mancha? Então, vamos analisar aqui, ó. Eu vou desenhar uma circunferência, certo? Eu vou desenhar uma circunferência aí, que ficou muito legal, desenhar essa circunferência. Essa circunferência, ela tem um raio, né, de 0,4 metros. 0,4 metros. Mas só que ele não quer saber o comprimento, agora ele quer saber essa área que está localizada aqui. E vale ressaltar o seguinte, galera, que circunferência é diferente de círculo. Circunferência é primeira dimensão, círculo é segunda dimensão. Circunferência a gente calcula comprimento, beleza? Comprimento. Já no círculo, né? No círculo a gente calcula área. Então é bem diferente, certo? Círculo e circunferência. E cuidado com as questões de certo ou errado, que eu posso dizer lá, ó, a área da circunferência é de 3 metros quadrados. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Circunferência não tem área. Quem tem área é círculo, beleza? Porque a circunferência ela é a linha que delimita o círculo. Então, veja bem, essa parte de preto aqui, ó, é a circunferência, e essa que eu vou pintar aqui com o meu baldinho, cadê o baldinho aqui? Cadê o baldinho? Cadê? Quando você procura, você não acha, né? Aqui, o baldinho. Isso que eu vou pintar aqui, deixa eu ver, de azul. Aqui dentro aqui é o círculo. Então, veja bem, para a gente acabar com essa dúvida aí na hora. Então, o círculo é a parte de azul e a circunferência é aí, né, a linha preta, ok? Então, circunferência a gente calcula comprimento e círculo a gente calcula área, beleza? Então, vamos aí resolver essa questão. Então, ele pergunta a área do círculo. Então, a área do círculo é calculada, ó, a área do círculo é calculada como πr ao quadrado. Vai ser o π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser π. Quanto é que vale π? Olha aqui, ó, 3,14. Então, eu vou colocar 3,14 multiplicado por 0,4 elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, a área da circunferência é 3,14 multiplicado por 0,4 elevado ao quadrado, que é igual a 0,16. Então, a área da circunferência vai ser, né, no caso aí, 3,14 vezes 0,16. Isso daí vai dar uma área de 0,5024 metros quadrados. Agora, galera, observem bem, né? Eu falei que a circunferência era a primeira dimensão, então sua unidade vai ser o quê? Metro, centímetro, quilômetro, certo? Já a segunda dimensão, que é a medida de área, então a unidade de medida vai ser o quê? Metros quadrados. Esse 2 aqui, ó, significa segunda dimensão, é como se fosse a segunda dimensão. Então é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetros quadrados, e por aí vai. Então, neste momento, após 4 minutos de vazamento, né, esse óleo vai ter, né, no caso aí, uma área, ele vai ter aí danificado uma área ambiental de aproximadamente meio metro. Beleza? Ok, tudo certo? Todo mundo conseguiu compreender essa questão? Todo mundo? Ok? Posso avançar mais um pouco? Sim? Então, perfeito. Vamos aí. Galerinha, agora eu pulei lá para a página, deixa eu ver aqui, 241. Eu vou anotar aqui, ó, página
241. E eu não vou resolver muitos exercícios dessa página, porque vocês ainda têm que me entregar esse exercício, né? Se eu vim aqui em atividades e mostrar para vocês, ó, aqui, deixa eu ver que vê atividade, instrução. Então, é para entregar aí no dia 21/10, a página 241. No caso aí, a segunda atividade do quarto bimestre. Data de entrega aí, ó, dia 21 de outubro, semana que vem. Certo? Então, é para fazer todos os exercícios, exceto a questão número 9. A questão número 9 não é para fazer. Beleza? Tranquilo? Então, vamos aí resolver essas questões aí da página 241. Ele diz o seguinte, ó, para cada figura a seguir, calcule a área total e o volume. Eu fiz essa aula gravada para vocês sobre volume de sólidos geométricos. Eu fiz sobre volume de sólidos geométricos. E o volume, geralmente, ele é calculado aí em metros cúbicos. Então, por exemplo, se eu quero calcular, no caso aqui, o volume desse cubo, que é a letra A, né? Eu vou escrever aqui, ó, letra A. O volume do cubo vai ser o quê? O comprimento, eu vou escrever assim, ó, volume do cubo. Vai ser o comprimento vezes a largura multiplicado pela altura. E a altura eu vou chamar de H, beleza? A altura eu vou chamar de H. Então, vamos lá, ó. O volume desse cubo vai ser, né, o comprimento dele vai ser 2. Vai ser 2 vezes a largura, que também vai ser 2, vezes a altura, que também vai ser 2. Lembrando aqui, ó, e eu vou até fazer diferente aqui, ó, o comprimento, 2 centímetros. A largura, 2 centímetros também. A altura também vai ser 2 centímetros. Então, para calcular o volume, no caso aí de um prisma, de um prisma, a gente vai multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu vou multiplicar assim, ó, o volume do cubo vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou escrever aqui, ó, 8. Agora, eu vou multiplicar, ó, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, aqui vai ser centímetro cúbico. Então, eu tenho que lembrar vocês muito bem que quando estamos calculando área e volume, temos que multiplicar também as unidades de medida. Por exemplo, eu tenho quantas unidades de medidas iguais? Não é 3? Então, eu conservo as unidades de medida e conto quantas vezes ela se repete. Ou então, é como se tivesse um índice 1 aqui, ó. Então, eu conservei a base e somei os expoentes. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Por isso que é centímetro cúbico. Agora, observa bem. Essa figura bem aqui, ela está na terceira dimensão, né? Porque é um bloco, é como se fosse aí um dado, né? Um cubo mágico, digamos assim. Então, o cubo mágico eu consigo pegar, eu consigo tocar, eu consigo carregar. Então, por isso que eu vou dizer, né, que toda unidade de volume, independente da figura geométrica que for, sempre vai estar na terceira dimensão, e a sua unidade de medida tem que ter aí elevado ao cubo. Beleza? Vamos passar aí para a letra B. Vamos passar para a letra B. A letra B, ele pergunta aí, certo? Como é que é, qual é a área desse outro bloco aqui retangular. Então, vamos calcular a letra B da seguinte maneira. Então, o volume, né, vou colocar aqui desse bloco retangular, vou chamar aqui, ó, volume R, né, o volume desse bloco retangular. Ele vai ser calculado da seguinte maneira. Vai ser o comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. E uma observação importante é que todas as unidades de medidas têm que ser iguais. Se aqui está em centímetros, aqui também tem que estar em centímetro. Ali também tem que estar em centímetro.
Ah, professor, e se não tiver em centímetros, você vai ter que converter. Se tivesse em metro, você teria que transformar para centímetro. Então, resolvendo essa conta, vai ser, ó, o volume do bloco retangular vai ser o comprimento, né? 3 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3 centímetros. A largura, 2 centímetros. A altura, também 2 centímetros. Agora, aí você começa a calcular. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12, 12, né? Vou escrever só o 12. Agora, ó, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetros cúbicos, beleza? Então, a resposta aqui é 12 centímetros cúbicos. E, para afirmar mais um pouco aí, eu vou dizer que isso daqui está na terceira dimensão, beleza? Lá na terceira dimensão. Ok? Vamos aí passar para a questão, deixa eu ver aqui, 2. Questão número 2. A questão número 2, ele diz o seguinte, ó. Qual é a medida da aresta de um cubo que tem 125 centímetros cúbicos de volume? Então, ele quer saber, né, qual é a medida da aresta. Um cubo, galera, é diferente de um bloco retangular pelo seguinte, ele está falando de um cubo. Todo cubo, né, deixa eu colocar aqui, pegar uma coisa diferente, ó, todo cubo, ele tem a largura, o comprimento e a altura iguais, certo? Então, todo cubo, ele tem as mesmas unidades de medida. Então, eu desenhando um cubo aqui, ó, deixa eu colocar mais para baixo, por exemplo, eu vou desenhar um cubo bem aqui. Então, para desenhar um cubo, ele basta desenhar aqui assim, ó, mais ou menos. Beleza, agora é só eu ligar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse outro ponto aqui. Esse daqui é um cubo. Imagina que está tudo retinho aí, viu? Usa a imaginação. Então, esse cubo, ele tem um volume de 125 centímetros cúbicos, porque ele está na terceira dimensão. Mas lembra que eu falei que o cubo, ele tem aí, ó, o seu comprimento igual à sua largura, certo? Que é igual à sua largura, que é igual à sua altura. Beleza? É tudo igual aí no cubo, certo? No cubo é tudo igual. Então, olha só, eu sei o seguinte, se eu multiplicar A vezes A vezes A, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 125. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que 125, que é o volume, vai ser igual a A, que multiplica o A, que multiplica o A. Então, vai ser o volume 125, vai ser igual a vezes A elevado ao quadrado, vezes A novamente, A elevado ao cubo. Aí eu pergunto para vocês, qual o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá aí, que dá 125? Vocês saberiam me responder? Né? Então, no caso aí, seria um número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que daria igual aí a 125. Veja bem, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5, no caso aqui, ó, vezes 5, isso é igual a 125. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que a minha aresta, né, que é, no caso aqui, as linhas de contorno, ela vai ser o seguinte, ó, vai ser, no caso, 5 elevado ao cubo. Porque 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, ou 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, 125. Então, a minha aresta A, aqui ela vai medir 5 de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Então, a minha resposta para a letra 2 vai ser aí 5
centímetros. Beleza? Não vou me estender mais do que isso, certo? Fiz a questão 1 e 2. Depois eu vou fazer a questão 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na próxima aula, não. Depois que vocês entregarem esses exercícios. Então, para vocês já tem aí, ó, a questão número 1 e número 2 resolvida. As demais vocês resolvem. Perfeito? Então, deixa eu ver aqui. Galerinha, e aí, tudo certo? Deu para compreender a aula? Deu para entender? Vocês estão conseguindo fazer a diferenciação aí do que é área, do que é comprimento, do que é um volume, certo? Então, façam os exercícios e, se as dúvidas surgirem, tirem essas dúvidas no horário da aula aí para a gente conseguir sistematizar e vocês arrebentarem nesse quarto bimestre. Vamos dar esse gás final, nessa reta final aí, certo? Para a gente aí, ano que vem, tá todo mundo no 9º ano, bonitinho e certinho. Beleza, então, já que vocês não têm dúvida, já que vocês não querem conversar comigo, já que está todo mundo compreendendo, certo? Eu vou aqui finalizar a gravação da aula, certo? Vou parar.